Tudo bem. Bom, vamos lá. Primeiro eu quero me apresentar. Meu nome é Felipe Novaes. Eu sou professor de Direito Penal, sou mestre em Direito Penal, doutorando em Direito Penal. Eu dou aula em cursos preparatórios. Hoje faço só isso. Dou aula em cursos preparatórios para a OAB e também para outros concursos públicos. Dou aula aqui no Rio de Janeiro, no curso Fórum, do qual também sou coordenador, e na Fórum TV, que são cursos online que incluem aí a preparação para a OAB e também para outros concursos públicos. Lá em Belo Horizonte, com meu amigo Bruno Zampier, que já participou aqui da TwitchCam com a Tânia, dou aula no curso Supremo e também na Supremo TV. Lá em Belo Horizonte, especificamente, não estou no preparatório para a OAB. Lá a parte de Direito Penal fica com o professor Francisco, que eu vi que vai participar também do Momento OAB, dessa revisão organizada por você. Não é? Então, tenho certeza absoluta que todos vão gostar, mas dou aula lá nas outras turmas do Supremo. Também estou em Salvador, também sou coordenador do curso lá no curso Sejus, lá em Salvador, dou aula nas turmas da OAB e também em outras turmas, e lá tenho também a segunda fase em Direito Penal. Tenho aqui no Rio presencial, lá em Salvador presencial, e também pela Sejus TV e pela Fórum TV. Além disso, dou aula em alguns outros cursos, na Escola da Magistratura aqui do Rio, tenho um livro escrito de Direito Penal, curso de Direito Penal publicado pela Lumen. Agora tem uma novidade que eu não posso revelar ainda, mas em parceria com o professor Rogério Greco, lá pela Ímpetus, em breve a gente terá uma novidade editorial. Nós estamos vindo também agora, através da Método, através da editora, com algumas obras direcionadas para a prova da ordem. Enfim, eu tenho vivido o dia a dia dos concursos públicos e da prova da OAB a todo esse tempo, né? E dando aula especificamente nesses cursos. Além de ter um blog na internet, professorfelipenovais.blogspot.com, onde eu me dedico à preparação para várias provas, atualização de jurisprudência, de legislação, comentário de questões, além do trabalho na página lá do Facebook. Professor Felipe Novaes é a página do Facebook, onde a gente também trabalha com essa instrumentalização para quem vai fazer esses exames e especialmente a prova da ordem. Maravilha, professor. Vocês viram, né? Agora tô louca pra saber essa surpresa, hein? Eu prometo, Otânia, eu prometo a você que assim que eu puder divulgar, Você eu vem venho aqui? ficar em primeira mão para você, com certeza. De repente até trago o Rogério Greco junto e a Ah, que gente faz... legal, pra apresentar aqui, hein? Vai ser bacana. Legal. Então tá jóia. Então vamos lá? Vamos começar a nossa revisão de hoje? Bom, vamos sim. Vamos lá. Eu separei, de acordo com as provas anteriores, alguns pontos que eu acho que são pontos certeiros, né? Meus amigos, meus sócios aqui no curso Fora, eles brincam dizendo que eu sou o professor que mais adivinha na semana da prova, através das minhas dicas no Facebook, as questões que vão cair. Como diz o William Douglas, é um trabalho de análise das provas, não tem bola de cristal, mas a gente analisa as provas anteriores para conseguir constatar quais são os principais temas. Então eu separei alguns temas, eu vi que tem outros professores que vão falar também de direito penal, mas separei alguns temas, até porque como eu sou o primeiro, estou inaugurando a semana de revisão, eu fiquei com essa vantagem. Então eu separei alguns temas que eu acho que são temas que serão cobrados na primeira fase pela Fundação, são temas que têm relevância, que têm caído de forma reiterada nas provas. O primeiro é o erro. Erro é um tema que sempre cai em provas de direito penal, e das 13 provas de primeira fase, das 13 provas da OAB feitas pela Fundação, incluindo aquela primeira fase de segunda chamada aqui em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, incluindo as segundas fases, em apenas 2 não caiu erro. Então é um tema fundamental. De 13 provas, 11 provas da Fundação para a OAB cobraram o tema de erro. E eu criei uma forma de fazer com que os alunos entendam de forma mais fácil a diferença entre o erro de tipo, o erro de proibição e as discriminantes putativas. Você, quando chegar lá na tua prova, você que está nos assistindo aqui pela TwitchCam, pela TwitchCast hoje, você, quando chegar na prova, pode se deparar com 2 tipos de questão de erro. Uma questão que trata de letra da lei. O erro de tipo exclui o dolo, mas permite a reprovação culposa. O erro de proibição isenta de pena ou diminui a pena. A discriminante putativa isenta de pena ou responsabiliza culposamente. Enfim, a letra dos artigos 20 parágrafo 1º e 21 do Código Penal. Mas também, e é o que a Fundação tem feito na maior parte das questões, pode se deparar com uma questão de caso concreto.
A questão conta uma história e pede para que você identifique se o fato é atípico ou se exclui a culpabilidade, não é, que tipo de erro aconteceu ali e qual é a consequência dele. E aí, trabalhando nesse sentido, é que eu quero dar essa primeira dica para vocês, essa primeira informação aqui na nossa revisão. O erro de tipo é o erro sobre elementos do tipo penal. É aquele exemplo clássico do caçador que mata um urso e, na verdade, não era um urso, era uma pessoa. Vamos pensar nesse exemplo. O que tem nesse exemplo de peculiaridade que pode servir para memorizar o erro de tipo e, na hora da prova, acertar uma questão diferente dessa? Porque essa dificilmente vai cair. No erro de tipo, o agente não sabe o que ele está fazendo. Portanto, ele acha que está fazendo uma coisa, quando, na verdade, está fazendo outra. Ele tem uma má representação da conduta real dele. Ele não sabe que está matando uma pessoa, acha que é um animal. Ele não sabe que está transportando drogas, acha que é uma outra coisa qualquer. Ele não sabe que está tendo uma conjunção carnal com uma menina de 13 anos, acredita que ela tem 15, 16. Então, o erro de tipo, ele se caracteriza por uma má representação da realidade. Ele não representa a realidade da conduta que ele está realizando. Se eu não sei o que eu estou fazendo, eu não quero fazer. Por isso o erro de tipo exclui o dolo. Eu só posso querer fazer aquilo que eu sei que estou fazendo. Se eu sei que estou matando uma pessoa, eu posso ter dolo de homicídio. Se eu não sei, acho que é um animal, eu não posso ter dolo de homicídio. Então o erro sobre elemento do tipo penal, ele sempre exclui o dolo. Permite, quando evitável, quando inexcusável, a reprovação culposa, mas ele sempre exclui o dolo. Então a questão, contou uma história, o candidato, você que está nos ouvindo, que está nos assistindo, lá na hora da prova, leu aquela história e verificou que o agente não sabia o que estava fazendo, esse é erro de tipo. Atua na tipicidade, excluindo sempre o dolo, permitindo eventualmente a reprovação por culpa, se foi culposo, se ele foi imprudente, imperito, negligente, se o erro dele derivou disso. Já no erro de proibição, ele não tem consciência da ilicitude. Então, no erro de proibição, ele sabe o que está fazendo e quer fazer, tem o dolo, pratica o fato típico. Mas ele não sabe que esse fato é crime. Ele erra quanto à ilicitude do fato. E esse erro quanto à ilicitude está na culpabilidade. Lá na culpabilidade é que se trabalha com a ideia de erro sobre a ilicitude, a potencial consciência da ilicitude. Lá na potencial consciência da ilicitude, o erro de proibição isenta de pena. Afinal, a culpabilidade, só para relembrar, é um juízo de reprovação. Ele deve ou não ser reprovado pelo que ele fez. Por isso é que o erro de proibição isentará de pena. Se for evitável, ele podia ter superado esse erro, ele podia ter a consciência da ilicitude, era algo que a sociedade sabe que é ilícito, ele podia ter alcançado essa consciência, então ele responderá pelo crime, mas com a pena diminuída. Então, primeiro, erro de tipo, não sei o que estou fazendo. Não tenho dolo, posso até ter culpa, atua na tipicidade. Erro de proibição, eu sei o que eu estou fazendo, quero fazer, mas eu não sei que isso é crime. Atua na culpabilidade, isentando de pena ou gerando uma reprovação somente a título de, com uma diminuição dessa pena. Já a discriminante putativa, que é um tema que já caiu na prova da fundação na segunda fase 2 vezes, ela ocorre quando o agente sabe o que está fazendo, sabe que aquilo é crime, mas ele acredita, por erro, estar acobertado por uma excludente, por uma legítima defesa, por um estado de necessidade, por uma excludente qualquer daquele crime. Então é muito tranquilo para memorizar. Na prova de primeira fase, você não terá que escrever. Então o que você tem que lembrar, se o agente não sabe o que está fazendo, está em erro de tipo, isso atua na tipicidade, no dolo e na culpa. Se ele sabe o que faz, mas não sabe que é crime, ele então está em erro de proibição, ele pode ser isento de pena ou ter a pena diminuída se o erro for inexcusável, evitável. E na discriminante putativa, ele sabe o que está fazendo, sabe que aquela conduta é crime, mas acredita estar agindo licitamente porque estava diante de uma permissão. Ele acredita por erro estar em legítima defesa, estar em estado de necessidade, no estrito cumprimento do dever legal, no exercício regular do direito ou qualquer outro excludente de ilicitude. Então é muito tranquilo para diferenciar os três. Não tem dificuldade na hora da prova, é ler a questão com calma e pensar. Sabia o que fazia? Não, erro de tipo. Sabia o que fazia? Sabia, mas não sabia que era crime, erro de proibição. Sabia o que fazia, sabia que era crime, mas acreditava numa excludente por erro, é a discriminante putativa.
Então, essa é a minha primeira dica. A diferença dos 3 erros, a possibilidade de identificar cada um deles, ok? Eu posso continuar direto? Você quer participar aí a cada dica? Como é que você quer fazer, já que a gente não ensaiou? Não, professor. Aqui é quem sabe, faz ao vivo. Eu que não sei também eu faço. Não tem... Vocês já estão acostumados a fazer tudo ao vivo, né? Pode, professor, ir passar direto, porque até eu vou aproveitar para esclarecer o seguinte: tem gente perguntando se a gente vai abrir para as perguntas. Infelizmente, com dor no coração, porque aqui o espaço sempre é assim, eu deixo super à vontade, faz pergunta, mas como o modelo, né, dessa semana são muitos professores, são muitas matérias, se a gente for parar para fazer as perguntas, aí vai começar a atrasar um atrasando o outro. Mas eu prometo para vocês que vamos ver se a gente consegue introduzir esse momento OAB uma vez por semana, daí eles vêm com calma, fazem revisa júris, aí a gente pode abrir para as perguntas, mas especialmente nessa semana, infelizmente, não vamos ter como abrir para perguntas. Professor, pode continuar sem problemas. Bacana, então eu vou continuar. Eu quero só dizer o seguinte, Tânia, os alunos que estão assistindo, não é, se quiserem, podem me adicionar no Facebook. Eu peço só que procurem o perfil número 2, Felipe Novaes 2 em algarismo romano, não é, e podem mandar as perguntas por lá. Mandem por inbox no Facebook, que eu responderei dentro do possível, claro, a todas elas. E também no Facebook, essa semana, não é, a partir de amanhã, eu vou dar dicas também para a prova. Então, aqueles que quiserem dar uma olhadinha lá depois, podem procurar, tanto no perfil quanto na página. Localizou um dos dois, fica fácil, porque aí eu indico sempre para o outro, publico o link. Então, podem seguir. Quem tiver algum questionamento, pode mandar por lá, que eu respondo. Hoje aqui não vai dar tempo, tem outros professores para participar. A gente já se atrasou no começo por causa da tecnologia, não é? Mas, com certeza, eu responderei lá. Eu vou para a segunda dica, então. Eu quero lembrar a vocês o seguinte: tem um assunto que ainda não caiu na prova da fundação, mas acho que é um assunto bom para a prova. O assunto é o consentimento do ofendido dentro da teoria do crime. Vejam só, quando a gente trabalha com consentimento do ofendido dentro da teoria do crime, ele pode incidir dentro da teoria do crime de 2 formas. A primeira, se o consentimento, que é a mais fácil, a mais tranquila de entender, se o consentimento estiver previsto como elemento do tipo penal, o tipo penal, na hora de descrever o crime, descreve o consentimento, exige como elemento que o agente tenha ou não o consentimento da vítima, esse consentimento irá ou não excluir a própria tipicidade. No exemplo mais tradicional, a violação de domicílio, que lá no artigo 150 do Código Penal dispõe entrar ou permanecer clandestino ou astuciosamente ou sem autorização de quem de direito. Esse ou sem autorização de quem de direito é o consentimento do ofendido. Portanto, eu só violo o domicílio de alguém, fato típico, se entro no domicílio sem a autorização. Se eu tenho a autorização, não há o fato típico. Se eu não tenho a autorização, aí sim o fato será tipificado. Então, se eu entro com autorização, atípico, não houve crime. Se eu não tenho, entrei sem autorização, o fato é típico. Nesses crimes, que tem o consentimento como elemento do tipo penal, não tem dificuldade. Ele vai excluir ou não a tipicidade. Vai permitir ou não que o fato seja tipificado naquele tipo penal. O problema é quando não tem. Existem vários tipos penais que não trazem o consentimento como elemento do tipo penal. Nesses tipos penais, a doutrina precisou criar um elemento de exclusão do crime pelo consentimento. E a doutrina, então, sugeriu, e foi acatado pela jurisprudência, que o consentimento seja utilizado como uma causa supralegal, já que não está na lei, de exclusão da ilicitude, da antijuridicidade. Causa supralegal de exclusão da antijuridicidade. Lembrem-se disso. Supralegal, porque não está na lei. Da antijuridicidade, porque é a ilicitude do fato. Ele torna o fato lícito. Mas, para isso, existem 4 requisitos, que são todos óbvios. Normalmente, quando a gente fala em sala de aula, que um determinado instituto tem 4 requisitos, a gente já vê aquela carinha de susto dos alunos. Ah, eu vou ter que decorar 4 requisitos. Não, não. São requisitos óbvios. Para o consentimento do ofendido ter validade, em primeiro lugar, é necessário que o ofendido seja capaz. Capacidade de dispor dos seus direitos. Maior de 18 anos, gozando das suas faculdades mentais plenamente, capaz de entender a relevância daquele consentimento e consentir. Segundo, o consentimento deve ser livre. Se houve violência, grave ameaça, fraude ou qualquer outro meio de coerção para obter o consentimento,
o consentimento não terá validade, claro. Terceiro, o direito sobre o qual recai o consentimento deve ser um direito disponível. A disponibilidade do direito para que o consentimento tenha validade. E, por último, o consentimento deve ser anterior ao fato. Então, eu vou dar um exemplo. Vamos supor que eu chegue para um de vocês e diga, olha, esse telefone celular aqui é meu, mas se você quiser quebrar o meu telefone, eu te autorizo. Você pode quebrar, pode destruir o meu telefone celular. Eu te autorizo. Eu não estou doando ele para você, mas se você quiser quebrar, embora ele seja meu, você pode quebrar o telefone celular. Eu sou capaz, eu consenti livremente, o direito é disponível porque é o patrimônio, e o meu consentimento foi anterior à prática do fato. Se você destruiu o meu telefone, você destruiu coisa móvel, você destruiu coisa alheia, isso é típico no dano, artigo 163 do Código Penal, você dolosamente destruiu coisa alheia, mas como houve o consentimento, a antijuridicidade, a ilicitude, o segundo elemento do crime, será excluído. Então lembrem-se, na hora da prova, que além das 4 excludentes tradicionais da ilicitude, que são o estado de necessidade, a legítima defesa, o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular do direito, há também o consentimento do ofendido como excludente da ilicitude supralegal. Como supralegal é subsidiário aos demais, só será utilizado quando as excludentes legais não puderem ser. Então, se é legítima defesa, é legítima defesa. Mas se não for nenhuma das 4 excludentes gerais, se não forem nenhuma delas, eu trabalho com o consentimento do ofendido. Agora, cuidado, o direito tem que ser disponível. Esse é o principal ponto. Então, eu não tenho um consentimento válido para a vida. Por isso, a eutanásia é crime. A gente pode até, Tânia, um outro dia marcar uma conversa sobre esse projeto novo de Código Penal, tem algumas mudanças sobre a eutanásia, já que eu falei dela, eu lembrei, mas na prova, o pessoal vai fazer nesse domingo, a eutanásia é crime, ainda que consentido. Então, o paciente está lá em estado terminal, não quer mais viver, pede alguém para matá-lo. Ainda que tenha esse consentimento, ele, quem matou, responderá pelo crime de homicídio, porque o consentimento incidiu num direito indisponível e não tinha validade. Minha querida Tânia, como estou no tempo? Tenho tempo ainda? O professor preparou quantas dicas? Eu falei, na verdade, 4, né? Porque a de erro se divide em 3, mas agora eu falei de 4 dicas. Posso dar pelo menos mais uma? Não, pode ir, professor. Fique tranquilo. Depois a gente dá um jeito aqui. Vamos lá, vamos aproveitar. Nem que dá a hora que era do intervalo, eu já emendo. Pode ficar à vontade. Vamos lá. Tudo bem. Quando você quiser, você me corta, hein? Por favor. Vamos lá. Então, a dica final, a nossa última dica, não é uma dica sobre execução penal, uma dica específica sobre remissão, pessoal. Me parece que é um tema importantíssimo para a prova. E é importantíssimo porque sofreu uma reforma no ano passado. No ano passado, o tema da remissão, artigo 126 da Lei de Execução Penal, foi reformado. E essa reforma trouxe algumas mudanças muito relevantes que podem ser cobradas na prova. Primeiro, a remissão. Eu vou dar um apanhado geral, não vou comparar no tempo como era e como ficou, a não ser que seja imprescindível. Mas vejam só, primeiro, como é que funciona hoje a remissão? O que pode cair na sua prova? A remissão é a possibilidade de diminuir o tempo de cumprimento da pena, hoje, pelo trabalho e pelo estudo. Vejam, no regime fechado e no semiaberto, pelo trabalho, a cada 3 dias de trabalho, 1 dia a menos de pena, e pelo estudo, a cada 12 horas de estudo, divididas em 3 dias, menos 1 dia de pena. Então, no fechado e no semiaberto, tanto o trabalho quanto o estudo geram remissão. 3 dias de trabalho, 1 dia de pena, 12 horas de estudos em 3 dias, menos 1 dia de pena. A grande novidade da lei foi, primeiro, a inclusão expressa do estudo, embora o STJ já considerasse o estudo como causa de remissão. Mas a grande novidade foi a possibilidade, que está no parágrafo 6º do artigo 126 da Lei de Execução Penal, de se conceder remissão da pena no regime aberto e no livramento condicional. Então, condenados que estão cumprindo sua pena privativa de liberdade no regime aberto ou gozando de livramento condicional, poderão remir a pena no regime aberto ou o período de prova no livramento pelo estudo, só pelo estudo. A casca de banana é se a prova colocar no aberto ou no livramento o trabalho. O trabalho é obrigação do regime aberto e condição do livramento condicional. Portanto, ele não vai beneficiar de novo o condenado. Mas o estudo, sim. Então, há, no regime aberto,
e no livramento condicional, a possibilidade de ter remissão a cada 12 horas de estudos divididas em 3 dias para 1 dia de pena. Essa é uma grande novidade da lei. Segundo, tanto no semiaberto quanto no fechado, quanto no aberto e no livramento, se o preso estiver estudando, ele vai ganhando a remissão dele. Se ele concluir o nível de ensino que ele estava, concluiu o ensino fundamental, concluiu o ensino médio, concluiu o ensino superior, ele ganha mais 1/3 dessa remissão. Ele é brindado, é um presente para ele, um plus de 1/3 daquela remissão que ele já obteve naquele nível de estudo. E a segunda mudança, extremamente relevante, além da inclusão do estudo, e que incide, inclusive, numa súmula vinculante, que é a súmula vinculante número 9 do STF, é a questão da perda da remissão. O preso está condenado, seja pelo trabalho, pelo estudo, seja no fechado, no semiaberto, no aberto, no livramento, está obtendo remissão. Se ele praticar uma falta disciplinar, ele perde a remissão dele. Até a mudança da lei, essa perda era integral. E o Supremo, na súmula vinculante número 9, disse que isso era constitucional, que havia sido recebido pela ordem constitucional de 88. Com a mudança da lei, ele deixa de perder a remissão integralmente e passa a perder em até 1/3 da remissão. E isso me parece essencial para a prova. Os 2 pontos essenciais são: hoje existe remissão só pelo estudo, no aberto e no livramento. Segundo, não há mais perda integral da remissão. A remissão é perdida em até 1/3. Não há mais a perda integral da remissão. E só aproveitando aqui uma última dica rápida, menos de 30 segundos, lembre-se que o Supremo entendeu que é aplicável, já que eu estou falando de pena, penas restritivas de direito no tráfico de drogas. Acho que é uma questão quente para a prova. Nós estamos aqui conversando com a professora Tânia, que é uma especialista na jurisprudência do STF e do STJ. Não é mais, eu ouso falar da jurisprudência aqui com você, Tânia, mas o STF considerou que é possível aplicar a pena restritiva de direito no tráfico de drogas, considerou inconstitucional a vedação. O Senado, esse ano, com a resolução número 5 de 2012, já suspendeu a eficácia da lei com base no artigo 52 da Constituição. Então, é uma questão quentíssima de prova. Cabe pena restritiva de direito no crime de tráfico de drogas. Legal? Bom, Tânia, estou à sua disposição. Se você quiser encerrar, dei aí algumas dicas para os nossos alunos. Enfim, você que sabe aí do seu tempo, como é que tá, porque se deixar, eu fico aqui. Hoje não dá para deixar, porque tem mais 3 professores para entrar, mas já vai sair aqui com intimação, daqui ao vivo, sob pena de condução coercitiva, viu? Tudo bem, pode deixar, eu sou comportado, eu vou comparecer. Para falar sobre a surpresa, né, que não pode falar ainda, e sobre a eutanásia, que o professor também que voltar para falar mais aí com calma sobre isso. Tem uma pessoa que postou aqui na timeline para o professor passar o endereço do curso Polo. É isso? Do curso Fórum aqui no Rio. Tá. É a Avenida Rio Branco, número 108. Nós estamos lá em 3 andares, 2º, 3º e 4º andar. Também tem o site na internet, cursoforum.com.br. Não é quem preferir entrar na internet, cursoforum.com.br. Lá tem todas as informações sobre o curso. E para as pessoas que não são do Rio, o curso Fórum hoje ele tem um online transmitido pela internet, fortíssimo, não só para a OAB, mas para várias outras áreas, para vários outros cursos. Não é? Então, quem quiser visitar o site, pode entrar pelo próprio cursoforum.com.br ou então pode entrar pelo cursoforumtv.com. cursoforumtv.com, entra direto no site da TV Fórum, ok? Então, eu aguardo a visita dos nossos alunos lá no curso Fórum, aguardo a visita na TV Fórum e também nas redes sociais, aqui no Twitter, no Facebook. Podem me adicionar e me seguir. Eu prometo que essa semana darei novas dicas. Tânia, quero te agradecer muito pela oportunidade de participar aqui que seria a TwitchCam, foi TwitchCast, né, mas eu acho que ficou legal da mesma forma. Eu te agradeço muito, há muito tempo eu já tinha conversado com o Bruninho sobre isso. Ele falou que foi espetacular quando ele participou dando as dicas para a prova da Polícia Federal. Então, quando você me convidou na semana passada, eu fiquei super feliz. Não podia deixar de participar. Você não sabe, vou contar para você. Eu estava em casa, não estava entrando o vídeo, a minha internet estava ruim hoje mais cedo quando eu cheguei. A sorte é que a minha mãe mora a 2 ruas de mim. Naquela hora que eu sumi da internet, eu saí correndo, vim para a casa dela, estou usando a internet aqui na casa dela. Vou aproveitar para filar um jantarzinho aqui. Mas é isso, eu quero te agradecer.
Você vê, isso que é professor ponta firme, viu? Esse é assim que eu gosto, viu, professor? Olha, muito obrigada, viu? Cara, obrigado, te agradeço. Quero desejar aos alunos uma excelente prova no domingo. Contem comigo, contem com os nossos cursos. No que precisarem, encontrem pela internet ainda essa semana. Eu estou aqui para ajudar vocês na aprovação. Tânia, um grande beijo, um grande abraço. Muito obrigado mais uma vez. E eu fica aqui a minha promessa de revelar a surpresa em primeira mão aqui. Olha, eu quero ver, hein? Certo. Outra coisa, onde que o professor vai estar na revisão de véspera? Na revisão de véspera, eu vou participar aqui no Rio, no curso Fórum, na parte da manhã, e também pela TV Fórum. Nós vamos transmitir a revisão de véspera pela TV Fórum. Então vocês já está disponível lá na TV Fórum para ser adquirido. Quem quiser entrar, cursoforumtv.com, já tem lá o link para a revisão de véspera. E também vou participar presencialmente lá em Salvador, na parte da tarde. Eu abro a revisão aqui no Rio, fecho em Salvador, no domingo de manhã volto para o Rio, no domingo estarei lá na porta da prova aqui no Rio, para dar um abraço carinhoso aos alunos, aquele abraço do descarrego que a gente chama carinhosamente, não é, nos nossos alunos antes deles fazerem lá a prova. Professor, muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo, espero que seja a primeira de muitas, hein? Com certeza, no que depender de mim, os convites já estão todos aceitos, é só a gente combinar. Obrigado, Tânia, mais uma vez. Viu? Muito obrigada. Aos outros professores e aos alunos também. Tchau, tchau. Tchau, um abraço, professor. Até a próxima.